Então, os saberes da procura, pode haver um tipo de loucura? São perguntas. Os saberes da loucura são saberes que nós vamos conviver com ela para buscar a suportar as nossas resistências diárias conviventes aonde estamos. Ok? Então, quando eu falo sobre universidade e aventuras ecológicas, em umas que muitas vezes foram um iceberg, que houve gravidades específicas, citando Arquimedes e também os campos ligados à água e à sua gravidade, a água não tem cabelo, aquelas maneiras que nós vamos ouvindo desde novo, vai colocando um campo de traumatização, um trama e traumatizações, traumas que relacionam fatores inerentes e expoentes. Então, vou buscar aqui uma citação da Universidade Federal de Goiás, que relaciona assim, a existência de um colégio dentro de uma universidade somente tem sentido se ele se constituiu um centro de pesquisa de ensino elementar. Então, quando uma universidade tem um centro de pesquisa, eu cheguei a passar no corredor e a perguntar onde era o centro de pesquisa em algumas universidades. Lá estava escrito centro de pesquisa. Aí a pessoa, a secretária que estava lá, expoente, ou seja, estava atendendo, colocava que não. Então eu falo, não, tem que ter um centro de pesquisa, um núcleo, porque na minha época tinha esse processo elementar. Então fica uma crítica de pesquisa e esse campo de desenvolvimento de programas não convencionais, ter centro de referências para projetos de reciclagem e de atualização de professores. Se não tem na faculdade, alguns vão usar os seus aspectos involuntários ou as suas maturidades, abrir projetos de pesquisa na sua própria casa, ou seja, na sua própria maneira de conviver e pela sua maturidade em vários núcleos. Então, nós colocamos essa pesquisa como pesquisa adaptativa, pesquisa relativa, pesquisa optativa e sendo oficiente entre fatos importantes, que vem a retratar a sua vida histórica entre professores e professoras de educação física, nos papéis sexuais, papéis estereótipos que relacionam a sua vida. Lógico, eu tenho um marco histórico de várias professoras que passaram por mim. Eu passei por elas em questão de que, entre métodos e avaliações, houve amoros, paixões, choros, ódios. Isso acontece entre esses espinhos que relacionam os edifícios ligados à própria universidade, ligado ao gênero e às suas qualificações contemporâneas, ligado ao gênero e às suas qualificações concisas, ligado ao gênero e às suas qualificações abrangentes, que nos coloca o ensino nas escolas da rede municipal. Quando eu falei sobre o FIUSO e a linha 10, eu falo sobre universidade privada ou pública. O FIUSO, será que é forte na universidade privada ou o FIUSO é forte na universidade pública? A linha 10 é só, ou seja, é na escola pública? Embora a linha 10 nós podemos colocar como uma veia estreita que ocorre um retorno venoso nessa complexidade que ocorre, para nós entendermos e termos essa identidade perdida, mas que vai haver um aprendizado a cada dia. Embora a própria linha 10 sendo pequena e estreita para passar, vai haver um desconforto e uma consciência corporal. E essa consciência corporal possa haver um aprendizado. Mas primeiro nós temos que usar o FIUSO, algo mais largo, o alargão. Ou tem algum autor chamado Alargão. Quem cita o Alargão, acho que ao meu ver, é o Navarro, ligado à iniciação do futsal. Okay? Então, dentro dessa licenciatura de inúmeras outras ações, pode ser definidas e indefinidas. Então, quando você coloca algumas questões que venham se relacionar ao poder jurídico. O que é poder jurídico? Para mim, poder jurídico é você o quê? Entrar e sair em algum lugar. Isso é um poder jurídico. Eu sei, lógico, tem alguns especialistas, doutores, pós-doutores, PhDs, mas a especialização melhor, clínica, né, que vem a relacionar essa maneira climática, porque quando fala clínica, aqui é um clima. Clima fala de um ciclo, clima fala de estação, clima fala de departamentos. Então, clínica geral. Então, demonstra o quê? O aspecto ali que vai relacionar uma história curricular, uma existência curricular. Então, a universidade é o nosso corpo, é lógico.
Mas quem vai fazer a diferença diante da universidade, nos campos de currículos, é lógico, uma universidade, Universidade Federal de Goiânia, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Vila Velha, várias universidades que tem aqui, eu coloco um âmbito e anexo ligado a outras universidades. Então, quando tem em mente um centro de pesquisa de ensino alimentar, só esse centro de pesquisa, só um núcleo, já faz uma vantagem, ou pode haver desvantagem entre os fatores. Porque vai te ajudar também a entender coisas dentro da sua própria sala de aula ou na sala de faculdade que você não vai poder entender, que é rápido demais. E nos corredores é pior que creatina. Menos que 10 segundos o professor já vai, sai, passou o conteúdo, você tem que buscar como bússola, âncora. Ninguém vai te ajudar em questão disso. É lógico que você pode até buscar uma maneira, né? Uma uvinha que cai do céu, ou seja, uvinha, um modo de dizer, falando sobre varizes, que nós estamos falando, para não sair do contexto e textos, nesse campo de contexto. Então, há um desenvolvimento ligado ao colégio, há um desenvolvimento ligado às licenciaturas operantes. Coloco licenciaturas, que eu junto logo à questão do bacharel. Porém, a palavra bacharel nos coloca fatores importantes que vem também a abdicar. Uma relação também que seja ímpar e par, e seja bom ou ruim, que é um campo latente, é um tempo, onde há um tempo há um movimento, onde há um tempo há um momento, onde há um tempo há uma ciência, e a própria ciência muitas vezes vai ser discursiva para alguns que não estudou profundamente. Os leigos, vou falar os laicos, mas os coloca fatores que venham relacionar a cultura. Muitas vezes a pessoa ela é laica. Será que sendo laica ela não tem conhecimento? Então há fatores que venham ser mediantes entre os campos acadêmicos e as suas graduações retóricas, pré-retorias, pós-retorias, ou seja, essa formação histórica antológica. A necessidade de atender, por exemplo, as questões ligadas à obesidade. Os americanos consomem mais gordura por capita de qualquer outra nação. Podemos citar aí o Rogers, o dicionário Rogers, 1968, ele fala sobre as questões de espanhol, capita. Então, as questões de porcentagem de 90% de alimentação são compostas de gorduras. Às vezes nós olhamos em filmes isso, mas alguns colocam que tem algo a destacar ali, ok? Entre o sedentarismo. Então vamos lá. Então, além disso, mais de 90% da nossa alimentação são compostos de gorduras, ok? Então, e com o sedentarismo, a estimativa é que 50 milhões de homens e 60 milhões de mulheres com idade entre 18 e 79 anos, de 10 a 12 milhões de adolescentes. Algumas pesquisas falam 40 mil, 42 milhões, 44, 50, mas em questão de AVC já ocorreu, ou mortes súbitas que ocorrem diante do estresse, os campos que muitas vezes a pessoa não entende o Charlie Chaplin, quando ele fala sobre questões de revolução industrial, que o nosso cérebro temos que usar a criatividade, porque temos que ter carboidrato. E o próprio carboidrato, a dieta, se nós não tivermos uma dieta alimentar, uma comida, ou seja, a palavra comer é reconhecer, a palavra comer é conhecer, ter essa profundidade, esse diálogo pedagógico que relacionam essas poupanças e questões correntes que ocorrem. Eu coloco poupanças aqui, que é algo que vem a poupar a questão entre o conhecimento do bem e do mal, entre as maneiras ligadas à obesidade e o processo que ocorre desde a Noruega e outros lugares. A questão é essa aqui, é lógico que a Coca-Cola, outros elementos cosméticos ajudaram bastante os Estados Unidos a se desenvolver bastante. O Trump estava aí discutindo, ou seja, o discurso dialético. É lógico que o comércio e o campo também ligado à psicomotricidade, à reciclagem, o campo de ortopedia, tantas pessoas que morreram em épocas da Primeira Guerra Mundial. Você pode ver a crise que houve ali na década de 30, 40, ou seja, é lógico que alguns começam a falar sobre alguns fatores. Aí começa a haver os campos hemióticos que relacionam a motricidade humana, os campos operantes,
que venham destacar esse aspecto clínico ocupacional entre a neurofisiologia, tá ligado à psicometria,